Graça e paz, meus irmãos, momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 16. Vamos ao texto. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Amados irmãos, já orou hoje? Já agradeceu? E já agradeceu pelos seus irmãos em Cristo, pelos seus irmãos de fé? Paulo aqui está preso em uma prisão romana. A carta de Efésios foi escrita provavelmente no ano de 60 a 62, durante um período de prisão em Roma. Ele escreve aos cristãos da cidade de Éfeso, uma comunidade muito firme na fé, mas que precisava compreender as riquezas espirituais. Riquezas essas que eles já possuíam em Cristo. Isso é muito importante destacar neste devocional. Nós já possuímos riquezas espirituais em Cristo Jesus. Por isso, no capítulo 1, Paulo começa exaltando essas bênçãos espirituais que foram concedidas aos crentes. A primeira bênção é ser escolhido por Deus. É o que nós vemos no versículo 4 do capítulo 1 de Efésios. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A segunda bênção espiritual é a adoção. Nós fomos adotados como filhos, conforme o versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A quarta bênção espiritual que já possuímos em Cristo é que nós somos remidos pelo sangue de Cristo, conforme o versículo 7, em que temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. E aqui, meus irmãos, nós podemos todos os dias, ao acordar, respirar ares de remissão, porque Cristo na cruz remiu a toda a humanidade. Então, isso já é motivo para nós glorificarmos a Deus em mais um dia. Nós somos remidos, lavados, sarados, santificados pelo sangue de Jesus. E a quarta e última bênção espiritual que Paulo faz uma reflexão no primeiro capítulo de Efésios é que nós somos selados com o Espírito Santo, conforme o versículo 13. Em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui, 4 pontos teológicos importantíssimos que Paulo coloca como uma introdução. Depois desses 4 pontos, sermos escolhidos, adotados, remidos e selados com o Espírito Santo, Paulo passa a oração de gratidão e intercessão, que aí está inserido o versículo 16, que nós estamos meditando no devocional de hoje. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Agora, o contexto fica mais bonito ao nós imaginarmos aonde Paulo está escrevendo esta carta. Paulo está preso. Paulo não está preso por conta de mazelas humanas. Paulo está preso por pregar o Evangelho. E ele faz da prisão um lugar favorável para orar pelos irmãos que estão nesta comunidade. Ele faz dessa circunstância o momento ideal para interceder. E aqui fica o questionamento. Já oramos no dia de hoje pelos nossos irmãos de comunidade? Já agradecemos pelos nossos irmãos de fé?
Já pedimos que o Senhor venha sustentar a cada um. Irmãos, quando nós paramos para ouvir as dificuldades, os problemas, os sonhos que os nossos irmãos de fé possuem, nós vamos vendo que as nossas relações são humanas. Não podemos participar das nossas comunidades de fé, de uma igreja, de forma mecânica, apenas indo lá para consumir o culto, esquecendo, excluindo o outro. O outro também me ajuda nesta caminhada de fé, o outro também me aconselha, o outro também sente. E aqui Paulo, já no primeiro capítulo desta carta, o versículo 15 diz: por isso também, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, aí ele entra no versículo 16, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo agradece por aqueles irmãos estarem se mantendo firmes na fé. Paulo louva a Deus, dá graças a Deus pela fé a qual tem unido aqueles irmãos, mas Paulo pede que cada vez mais eles venham crescer, que o Espírito Santo conceda àquela igreja revelação do pleno conhecimento dele quem? De Cristo Jesus. Então que no dia de hoje nós possamos orar pelas nossas congregações, orar pelos pastores, pelos evangelistas, pelos missionários. Paulo aqui traz algo muito importante, a oração intercessória pelos irmãos de fé, para aqueles que estão conosco no dia a dia, para aqueles que estão no dia a dia pregando a palavra, exortando. Aqui Paulo está mostrando uma igreja que necessita a todo momento ser acolhida, ser abraçada. Nós somos os responsáveis em promover esta comunhão, essa unidade, esta união. Que nós possamos orar, meus irmãos, pelas nossas congregações, pelas nossas igrejas, apresentar a Deus as nossas dificuldades, louvar, agradecer a Deus por esta porta que for aberta, agradecer por o Senhor ter escolhido pessoas para estar ao nosso lado, pessoas que nos exortam, que puxam a nossa orelha, pessoas que oram por nós. Isso é muito importante. Então, a lição de hoje é sobre gratidão e intercessão constante. Veja, Paulo não está na cidade de Éfeso, Paulo não está na congregação, mas ele está orando pelaquela igreja. Ele está orando. Talvez você hoje, neste momento, não está na sua cidade. Talvez hoje você gostaria de estar com seus irmãos da sua congregação e você não pode por conta da distância, mas você pode orar, você pode interceder por eles. Paulo aqui nos ensina a reconhecer o valor das pessoas que Deus coloca em nossa vida. Em vez de apenas pedir por nós mesmos, somos chamados, irmãos, a agradecer, a orar pelos outros, orar pelos amigos, pelos familiares, pelos líderes e até aqueles que nos desafiam, porque na comunidade de fé também nós vamos encontrar pessoas que serão para nós como um esmeril, né? Elas vão com o seu jeito, às vezes um pouco duro, aparar as nossas arestas. Então, se possível, hoje tire um momento para orar, não por você, mas por alguém que Deus colocar no seu coração. Envie uma mensagem de gratidão, mande um obrigado. Ou então, se você não quer falar, tem vergonha, interceda no silêncio. Paulo aqui estava intercedendo, irmãos. Dentro de uma prisão, isso muda o nosso coração. Isso nos alinha ao verdadeiro propósito do Evangelho. Isso nos aproxima de Deus, isso fortalece os laços da fé. E fica aqui uma reflexão para o dia de hoje. A oração intercessora é uma demonstração de amor maduro. Ela desloca o foco do eu para o nós. Paulo sabia que o crescimento espiritual é coletivo e que a comunhão se mantém viva através da oração e da gratidão. Vamos orar?
Pai de amor e de bondade, graças te damos por mais um dia. Agradecemos ao Deus pelo teu amor, pelo teu favor. Pai, nós queremos orar neste momento pela nossa congregação, Pai, pela nossa igreja. Obrigado, Senhor, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor é conhecedor, Pai, do teu povo. Nós somos a tua noiva, Pai. De certo que o Senhor sabe de tudo que nos é necessário. Obrigado a Deus porque o Senhor já nos abençoou com ricas graças, com dons, bênçãos espirituais em teu Filho Jesus. E nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor, ó Deus, coloque em nosso coração sensibilidade, gratidão, que venhamos, ó Deus, ser apoio um para o outro nas nossas comunidades. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.